E vamos passar agora pro redraft da NBA. Para quem não sabe, redraft, acho que pelo nome já deixa bem claro, a gente vai refazer o draft usando as informações que a gente tem à nossa disposição aqui já depois de ter aí 2 temporadas e 3/4 de evidências desses caras jogando. Mas é um draft bem interessante, e uma coisa que a gente decidiu antes de começar é que a gente não iria desfazer as trocas, ou seja, não vai ser o Celtics com a primeira escolha geral, vai ser o Philadelphia 76ers. Claro que provavelmente não vai ser o Markelle Fultz, mas a gente manteve as trocas todas aí da primeira rodada. E vai ser só da loteria, né? Porque aí, se você fazer a primeira rodada inteira, ainda mais num draft tão recente quanto esse, né, Vitor? Porque o draft da NFL, acho que os jogadores já começam a brilhar mais rápido. O draft da NBA demora bem mais, né? Demora bem mais e ainda assim é um pouco cedo, né? O Markelle Fultz, que a gente tanto fala aí, a gente vai falar. Tô sentindo que o Markelle Fultz vai ser o assunto desse podcast live aí, né? Ele vai ficar na Green Room lá, né? Todo mundo olhando. Ele é um cara que tem 21 anos, né? Então, assim, pra muita gente ainda tem tempo de virar a carreira e melhorar e tal. Então, mas acho que já fazendo esse redraft 2020 a gente vai ter várias mudanças, né? Viu, Rodrigo? Tem 21 anos, tem tempo ainda pra mudar a vida. Eu tenho idade do Fultz, né? Olha só que legal. Acabei de me tocar isso. E eu sou mais velho, será? Eu sou 1 ano mais velho que o Neymar, então não tô me sentindo... Esse tipo de conversa é foda. Esse tipo de conversa não me agrada nem ao Vitor, que tem a mesma idade que eu. Mas enfim, vamos pro redraft. E com uma primeira escolha geral, eu decidi nesse momento que vai ser o Vitor. Vitor, primeira escolha geral é sua. E pra mim é a mais fácil de todo esse redraft. Nessa primeira escolha o Sixers vai selecionar o Jason Tatum, fazer a escolha correta. Dos meus Blue Devils. Tudo bem? Eu tô pro Celtics. Tá. Ele se tornou aquele cara que todo mundo via lá em Duke. Todo mundo já cantava a bola que ele seria um dos melhores scorers na liga. E já no terceiro ano ele já tá mostrando isso, né? Então, tem muita discussão. Ele é o melhor cara dessa classe e hoje, refazendo o draft, ele encabeçaria esse draft. A escolha original, para quem não lembra, Markelle Fultz, né? Que é uma dos maiores enigmas da história do esporte, né? O que aconteceu com ele. E eu tava conversando até com o Rodrigo hoje sobre isso, que o Bill Simmons, né, que é uma das figuras mais importantes da mídia especializada em NBA lá nos Estados Unidos e torcedor do Celtics, ele fala muito que o Celtics tinha essa primeira escolha e eles queriam selecionar o Markelle Fultz. E aí eles trouxeram o Markelle Fultz para um workout, né, para uns testes lá em Boston. E depois eles começaram a oferecer a escolha para os 76ers. Alguma coisa eles notaram no Markelle Fultz. E é um dos maiores assaltos, né, Rodrigo, da história recente da NBA. Porque o Celtics saiu com um cara que eles queriam, que é o melhor cara desse draft atualmente. Eu acho difícil virar de novo, porque acho difícil outro jogador dessa classe alcançar o Jason Tatum. E ainda conseguiu uma escolha extra, né, que você questionou um pouco o valor dela, mas conseguiu uma escolha extra. Mas eu não entendo como é que o Danny Ainge não tá preso. O Danny Ainge é o maior executivo da história dos esportes americanos, né? Foi realmente uma troca muito boa. Ele fez uma troca que envolvia um pique que era era para ser um pique do Lakers do outro ano, né? Então, o ano de 2018. Só que o Celtics só ia selecionar se ele fosse entre as escolhas 2 e 5. Se o Lakers fosse as escolhas 2 e 5, o Lakers foi pro 10. Então o Celtics pegou a escolha do 15 de 2019, né? Isso tudo era pertencente ao Sixers. E aí o Celtics acabou selecionando com essa escolha extra o Romeo Langford. Enfim, mas assim, é sensacional, né, o que o Celtics fez. Conseguiu pegar quem queria, conseguiu um valor a mais por isso, que poderia ter sido até melhor, né? Por um golpe de sorte não foi. E saiu aí com um dos melhores jogadores do draft. E assim, imagina os 76ers hoje com o Jason Tatum, que é justamente o que o time precisa, né? Um cara que consiga criar o próprio arremesso e
enfim, o encaixe dele com Simmons e Embiid seria mortal. Seria uma defesa de perímetro incrível também, né, Vitor? Porque o Tatum é um excelente defensor, o Ben Simmons, um dos melhores defensores da NBA, o Joel Embiid, um dos melhores defensores de garrafão. E, por exemplo, você poderia ter mantido o J.J. Redick, por exemplo, né? E acho que não tem. Você bota ali 2 arremessadores, completa o quinteto, seria um baita time. E é um grande e se, né? Que se os 76ers tivessem selecionado o Tatum. Mas foi bem. Acho que um momento que mudou o futuro e agora presente da liga. Vamos para a segunda escolha. E como eu não quero que o Rodrigo faça a escolha do Celtics, nem escolha o Jason Tatum, Rodrigo, você tá com a número 2 com os Los Angeles Lakers. Com a escolha do Los Angeles Lakers, né? Já Gabriel não vai deixar eu fazer a escolha do Celtics, mas eu tenho certeza que ela tá em boas mãos. Vai sabotar o Lakers. Eu vou escolher o Luke. Não, tô brincando. Eu vou escolher o Donovan Mitchell. Acho que ele é o segundo melhor jogador do draft. Acho que a gente gerou muita expectativa porque ele tinha no primeiro ano. Ele jogou bem no segundo. E no terceiro ele não tá dando o salto que o Tatum deu, né? Uhum. Acho que é alguma coisa que a gente ainda tá esperando. Mas o Donovan Mitchell, acho que ele ainda é o segundo melhor jogador desse draft. Vale lembrar que ele concorreu até o final com o Ben Simmons para ver quem ia ser o calor desse ano, né? Ben Simmons foi selecionado um ano antes. Então, eu acho que ele é o segundo melhor jogador. Eu acho que até por encaixe, né? Um cara que, enfim, poderia ajudar muito o Lakers a desafogar. Um cara que consegue criar as próprias jogadas e tal. Então eu escolheria aí o Donovan Mitchell para mim o segundo melhor jogador desse draft. Acho que é o segundo melhor jogador mesmo do draft. A minha questão é se ele já não alcançou o teto dele. É difícil, né? Eu acho que ele é muito novo ainda pra gente, enfim, cravar isso. Eu acho que ele ainda tem espaço, mas assim, pelo estilo que ele tem, né, de ser um cara que ele é bem explosivo e tal, talvez se ele conseguir ser um pouco mais consistente no arremesso, talvez o jogo dele melhora um pouco, mas eu também imagino que ele vai chegar muito mais longe do que a gente tá vendo. Por exemplo, ele não tem o salto que o Tatum deu esse ano, ele não tem dentro dele esse salto. Eu acho que até por questões físicas, né? O Tatum é muito mais alto e tal, mas seria a sua escolha, Vitor? Você vê o Donovan Mitchell como o segundo melhor, que eu não sei se é tão definitivo assim. Eu vou fazer minha escolha daqui a pouco, mas eu não sei se é tão definitivo assim o Donovan Mitchell o segundo melhor. Hoje eu acho que ele é o segundo melhor jogador assim. A sua dúvida seria com o Adebayo? Ou não? Então, vou fazer logo a minha escolha. A escolha número 3. E na época o time do Isaiah Thomas, né, do Celtics. Mas acho que seria uma escolha que se eu fizesse agora, acho que não viria o Kemba Walker, mas eu vou colocar o De'Aaron Fox. Eu adoro o De'Aaron Fox e a segunda metade da temporada dele foi muito melhor do que a primeira esse ano, né? Com os Kings que ele não começou tão bem, os Kings tiveram muitos problemas e tal, mas eu acho que ele é um jogador espetacular e eu acho que o teto dele é ser um dos, 4, 5 melhores armadores da NBA. Eu acho que o Adebayo, eu acho que é uma discussão. Poderia ser aí, eu acho que se você pega esse time atual do Celtics, você bota o Adebayo, eu acho que seria provavelmente o melhor time da NBA. Não que o Daniel Theis está jogando bem, né, Rodrigo? Mas acho que o Adebayo... Não, mas o Adebayo é o Adebayo, né? O Adebayo é outro nível. Mas, tô sendo um pouco... Não posso nem dizer clubista, né? Mas eu tô sendo um pouco parcial porque eu gosto muito do De'Aaron Fox. E eu também não acho que é absurdo que o De'Aaron Fox seja o terceiro melhor jogador da NBA, não, desse draft. E eu acho que ele não tá tão longe assim do Donovan Mitchell em termos de teto. Não, também acho que não. Assim, essa temporada aí do Celtics, eles contrataram o Kyrie Irving depois, né? É verdade. Então, assim, nesse exercício a gente tá levando isso em consideração também? Então, por exemplo, você selecionou De'Aaron Fox. Mas o Irving não tava ainda, né? Ainda não tava porque... Mas tava o Isaiah Thomas na temporada que ele foi quase MVP, né? É verdade, é verdade. Então, enfim, eu acho que não era uma... Inclusive, eu acho que o Celtics só trocou o Isaiah Thomas porque surgiu uma oportunidade muito boa, assim. Então, eu pensei nisso, assim. Eu tava na dúvida... Cara morto por dentro.
Eu tava na dúvida justamente do Aaron Fox com o Adebayo, quem seria quando eu fiz meu board, né? E eu acho que o Celtics, eu acho que seria aquela situação por encaixe, assim. Eu acho que o Celtics não ia pegar o Aaron Fox pelo Adebayo. Eu acho que a diferença entre os dois, ela não é o suficiente pra tu pegar um cara de uma posição que tu já tem, assim. Então, enfim. Eu acho que enfim. Eu preferi o Adebayo particularmente, né? Se a gente fosse fazer um board, talvez eu colocaria o Aaron Fox, mas acho que, enfim, pro Celtics, eu preferi o Adebayo, sei lá. Bem, vamos para a escolha número 4 agora. Vitor, você tá no relógio com o Phoenix Suns. Aliás, eu não tô falando quem os caras selecionaram originalmente, né? O Lonzo Ball, obviamente, escolha do Lakers. E o Jason Tatum, obviamente, escolha do Celtics. Com a 4, o Suns escolheu o Josh Jackson, que eu suspeito que não vai ser a escolha aqui. Vitor, quem que os Suns vão selecionar com a 4? O Suns vai pegar o Lonzo Ball nessa daí. O Suns aí tava só esperando aí pra ver qual ponto guard iria cair pra ele. Então o Fox saiu pro Celtics, do campeão. Então o Suns tá mais do que feliz em pegar o Lonzo Ball pra fazer uma dupla com o Devin Booker. A versão atual do Lonzo Ball acho que é o melhor protótipo de armador para jogar do lado do Devin Booker, né? Que é um excelente defensor, que ele sabe jogar sem a bola também. Mas uma coisa que eu tava pensando também, que acho que mais pra frente a gente vai entrar mais nessa discussão, é que tem determinados jogadores que eles tinham muito potencial e até agora eles não deram aquele salto. Mas você imagina esses caras que hoje definitivamente talvez não são dos 14 melhores da liga, mas num time um pouco mais estruturado, de repente eles conseguiriam se adaptar melhor e se desenvolver melhor. E o Lonzo é um exemplo disso, né? A gente tá vendo ele com o Pelicans, como ele tá jogando bem. Ele caiu num Lakers num momento muito conturbado, então não que o Suns seja também um grande exemplo, mas eu acho que essa questão do encaixe com ele e o Booker, eu acho muito bom. Ele seria, por exemplo, acho que uma versão melhor do que o Ricky Rubio é hoje. E assim, ia muito legal, ia ser muito interessante a gente ver, porque o Suns tem um dos melhores pivôs ofensivos da liga, ia ser muito legal a gente ver o que o Lonzo Ball ia poder fazer num pick and roll com o Aaron Baines, né? Rodrigo, Sacramento Kings, com a escolha número 5, originalmente eles selecionaram o De'Aaron Fox, o Fox não tá mais disponível. Quem seria a sua escolha? Cara, o Gabriel ele destruiu totalmente a ordem que eu tinha feito do meu draft com essa seleção, porque eu tinha pego. Então, o Adebayo ainda tá disponível, né? Uhum. Então, eu tinha feito um jeito que era pra agora o De'Aaron Fox estaria no Suns, e aí eu substituiria pelo segundo melhor armador do draft, que é o Lonzo Ball, né? Mas não, basicamente agora eu vou ter que pegar um armador. Eu acho que pra mim a necessidade do Kings seria um armador. E eu tava conversando sobre ele com o Gabriel hoje mais cedo. Eu não tava pretendendo selecionar ele tão cedo. Eu coloquei ele até bastante embaixo no meu board. Mas considerando as circunstâncias, eu vou de Dennis Smith Jr. na pick número 5. Eu acho que ele é um jogador que ele tem algumas características de De'Aaron Fox. E antes do Kings fazer a besteira de demitir o David Yerger pra contratar o Luke Walton, que pra mim foi um baita erro, o estilo de jogo daquele que o Kings tinha antes, que é tu bate a bola menos de 3 vezes e conclui, eu acho que seria muito interessante ver o Dennis Smith Jr. nisso. Eu acho que a gente não ia ver a evolução dele interrompida. E assim, eu acho que o Kings precisaria de um jogador que... O Kings não precisa de um jogador que venha e ajude a franquia. Eu acho que precisa de um cara que tenha potencial pra ser All-Star. E pra mim, potencial por potencial, eu pegaria o Dennis Smith Jr. Olha, o Dennis Smith Jr. não tava no meu board. Eu não acho que é possível você ser campeão com o Dennis Smith Jr. como seu armador titular. Eu acho que ele é burro. E eu também não tô sendo... Acho que todo mundo sabe. Provavelmente ele sabe que ele não é um dos caras mais inteligentes. E eu não gosto dessa escolha, Rodrigo. Desculpa, o maior reach aí, já sei que vai ser esse. Eu não gosto do Dennis Smith Jr., eu não acho que ele... Assim, não sou fã, não gosto dele. Não gosto do estilo de jogo dele. Mas, Vitor, o que você achou dessa escolha aí? Ele também não tava no meu board também não, mas assim, como prospecto ele
é um cara que teve uma ascensão muito rápida naquele ano, né? É. Conseguiu entrar no top 10. Então, mas assim, não, claro que é muito cedo ainda para enterrar ele, né? Mas eu também não vejo muito. Eu não sei, eu não vejo ele tendo uma carreira tão longa assim na NBA. Vem cá, Rodrigo, nesse cenário, os Kings também deixariam de selecionar o Luka Doncic por ter o Dennis Smith Jr. e selecionariam o Marvin Bagley? Eu acho que eles iam fazer o Luka Doncic jogar junto com o Dennis Smith Jr. Não, brincadeira, eu acho que... Sim, eu tentei só meio que deixar as coisas acontecerem como eu tô imaginando assim, né? E eu acho que o Dennis Smith Jr., assim... O Dennis Smith Jr., na minha opinião, é o cara que tipo, ele se desenvolveu errado, assim. Eu acho que é um cara que o Dallas viu os asteriscos que tinham nele e simplesmente achou um cara melhor e descartou ele. Eu acho que foi isso que aconteceu e depois ele foi parar no Knicks, que é impossível tudo dar certo. Então eu acho que, assim, ele teve uma carreira bem ruim, assim, de sorte mesmo. Eu acho que talvez em outros cenários ele poderia encaixar e acho que o Kings seria um time que daria aí acho que seria interessante ver como ele se desenvolveria. Eu acho que ia ser, a gente já tá em 2020 e se o Dennis Smith Jr. fosse draftado pelo Kings, ele ainda seria o armador titular do time. Vitor, escolha número 6, Orlando Magic, que originalmente... Ué, sou eu? É você, não é o segundo? Não, eu draftei o Lonzo Ball. Né? Sou eu, 6. Ih, eu não tava me preparando mentalmente pra fazer essa escolha. Eu vou de Ben Adebayo. Ele originalmente saiu com a 14ª pro Miami Heat. E agora eu coloco ele na Flórida, mas em Orlando. Orlando selecionou o Jonathan Isaac, que é uma avaliação um pouquinho difícil pra mim, eu não sei muito bem ainda o que ele é. No ano seguinte ele selecionaria o Mo Bamba, que ainda é uma interrogação. E acho que uma dúvida que eu tenho é se o Adebayo viraria o Adebayo sem os Spolsters, sem a estrutura do Miami Heat. O que vocês acham? Eu acho que não. Eu também acho que não. Porque acho que ele se beneficiou muito de um dos melhores técnicos da NBA, e uma das franquias mais estruturadas, e um time com veteranos e tal, que ele conseguiu evoluir bem e hoje agora a primeira temporada que ele é titular de início ao fim, né, porque o Whiteside saiu na última off-season. Eu tenho minhas dúvidas se ele viraria o Adebayo com o Magic, mas ainda assim é a minha escolha. Agora vamos para a escolha número 7, agora sim o Vitor, que é o Chicago Bulls, que originalmente selecionaram o Lauri Markkanen. Vitor, quem que eles escolheriam no seu redraft? Olha, nesse exercício que a gente está fazendo aí, acho que a coisa a ser refeita era desfazer essa troca que eles fizeram no dia do draft, que foi a troca do Jimmy Butler, né? Verdade. Que mandou ele lá para Minnesota. Já que não dá para fazer isso, né? Cara, eu vou escolher o Lauri de novo. Vou deixar o Lauri lá em Chicago. Eu tava me preparando pra fazer essa escolha porque eu achei que essa seria a minha escolha. E eu tava pensando justamente nisso, em botar o Lauri Markkanen lá, que alguns problemas com lesão, né, mas quando joga ele é um stretch four que arremessa muito bem de 3 e tal, um bom pontuador. Então, acho que quando ele tá em quadra, ele vem se mostrando um jogador bem promissor. E assim, eu lembro que na época o Bulls já foi massacrado já primeiro por ter trocado o Jimmy Butler pelo que eles pegaram em retorno, e também pela escolha que se tornou essa 7ª escolha que eles apostaram no Markkanen, né? O Kevin O'Connor deu um F+, né? Como é que é? F+ por essa troca, por essa escolha. E o Markkanen não tá sendo tão mal assim, não tá indo tão mal assim. Como você falou, ele é um bom pontuador, é um cara que arremessa bem. Defensivamente é outra história, realmente tem que esses melhorar big muito. mans europeus. E também ele tá numa situação ruim, né, cara? Em Chicago o time tá meio que cada um jogando por si, né? Tem o Zach LaVine que tá, faz o que quer na quadra, defende em nenhum momento, então cada jogador tá jogando pela sua própria carreira, então assim, ele não tá num ambiente muito favorável a se desenvolver, né? Então. O que você acha do Markkanen, Rodrigo?
Eu acho que vocês deram boas definições pro Lauri Markkanen, né? Eu acho que ele, enfim, é um bom pontuador. Eu acho que é aquele Sprite 4 que muitos times procuram. Acho que ia ter muito time que ia adorar o Lauri Markkanen, mas ninguém ia gostar de pagar o que ele vale, né? Então, eu acho que ele tá nessa situação, esse limbo um pouco complicado. Eu acho que a carreira dele no Bulls não vai durar muito tempo, mas eu acho que quando ele encontrar um outro time, um time um pouco mais competitivo, acho que ele vai ser um cara bem interessante aí. Vamos avançar agora para a escolha número 8 do New York Knicks, que originalmente foi o Frank Ntilikina. Rodrigo, quem que será o jogador do Knicks? Eu não vou pegar o Nicotina. Eu tô um pouco na dúvida, assim, do que eu vou fazer no Knicks. Eu acho que o melhor jogador disponível no draft ele se chama John Collins, mas eu não vou pegar mais um power forward pro Knicks, né? O Knicks tem todos os power forwards do planeta atualmente. Tem um pivô, achou já o seu pivô, então, enfim, não ia saber o que fazer com o Julius Randle e o Bobby Portis e todos os outros power forwards que eles têm lá. Então eu vou escolher pra mim um cara que tem o maior teto, que é o Markelle Fultz, né? Tava disponível o Markelle Fultz. Eu acho que é uma lógica meio que eu usei no Kings, assim. Eu acho que são times que tem muito pouco e não é pegando bons role players que eles vão evoluir, assim. Acho que tu precisa pegar um cara que tem potencial e, na minha opinião, assim, acho que tem muito cara que tem um ótimo complemento para times bons. O Markkanen seria um desses, o John Collins seria um desses, o Jonathan Isaac seria um desses, mas pra mim o cara que realmente tem um potencial para ser alguma coisa é o Markelle Fultz, a gente só não sabe o quê. Ele não tava no meu board, o Markelle Fultz, e eu falei com vocês dois, eu não fazia a menor ideia o que fazer com o Markelle Fultz, mas o meu problema é, assim, ele teve todos aqueles problemas no Sixers, e meu problema é ele agora no Knicks, né? O que seria dele no Knicks, né? Mas é complicado. Vamos pra 9 agora, e é o Dallas Mavericks, que originalmente selecionou o Dennis Smith Jr., e eu acho que não tem nenhum... Eu acho que um wing seria muito bom pro Mavericks, mas não tem nenhum cara aqui que me faça querer selecionar. Então eu vou de melhor jogador disponível, que pra mim é o... Eu tô com dois aqui que eu tô em dúvida. Tô em dúvida entre dois aqui. Então acho que eu vou com um que eu acho que jogaria melhor ao lado do Porzingis, que é o John Collins, do Atlanta Hawks. Ele é um cara... Quando você falou que ele era o seu melhor jogador disponível, Rodrigo, ele também era o meu aqui, então nossas bots estavam parecidas. Ele é um power forward bem ativo e ele se prejudicou bastante com essa suspensão nessa temporada, mas ele é um cara eficiente e eu acho que o cenário ideal seria ele jogando até na posição 5, né, como aquele pivô bem móvel, mas ele é um power forward /5, então acho que é o melhor jogador disponível e acho que tem um universo que ele e o Porzingis conseguiriam jogar minutos importantes juntos. Acho que são dois caras móveis e tal, e acho que ele não é um grande defensor, mas ele tem potencial para ser um grande defensor. Mas acho que a partir desse momento, acho que depois do marketing já deu uma queda já nesse draft. Mas enfim, escolha número 10, Vitor, que originalmente foi... uma coisa que... Oi. Que eu ia falar sobre o John Collins, que ele com o Porzingis ia ser bem legal, porque o Porzingis ia poder dar umas dicas de como crescer os músculos rápido, né? Porque o John Collins é outro desses caras que é extremamente magro, e a gente viu que o Porzingis ele deu um salto meio suspeito aí na forma física dele. Nesse período que ele ficou sem jogar, né? Sem fazer antidoping, né? Bem suspeito mesmo. Vitor, número 10, o Blazers selecionou o Zach Collins, que não é irmão do John Collins. Eu tô vendo a foto dele aqui nesse momento e com certeza não é irmão do John Collins. Quem que é a escolha do Blazers? A escolha original do Blazers foi o Zach Collins, como você está falando, que eu lembro que na época do draft uma das comparações era do Bill Laimbeer, do Pistons, tá? Então, assim, eu gosto do Zach Collins, tá? Eu gosto do Zach Collins, mas as coisas ainda não estouraram pra ele ainda, né? Ele sofreu com lesão também. Nesse exercício aí eu vou pegar o Jonathan Isaac.
Vai ser um cara de perímetro grande, uma envergadura enorme ali para também incomodar bastante defensivamente. Então, eu acho que o protótipo encaixa bem com o Dame, com o CJ. Bom, a gente ainda não tem resposta se iria dar certo. Rodrigo, escolha número 11, Charlotte Hornets. Eu quero propor um trade down aqui, só porque a escolha número 11 é do Charlotte Hornets e a 12 é do Pistons. Acho que eu não fiz a do Celtics, acho que não deveria fazer a do Pistons. Não. Então acho que eu queria trocar. O Hornets selecionou originalmente o Malik Monk, que até agora não se provou muita coisa. Passa do De'Aaron Fox, né, que jogaram junto em Kentucky. Mas quem quer a escolha aqui, Rodrigo? Lembrando que por ser o Michael Jordan, tem que ser um jogador da ACC, né, de Duke, North Carolina. Não pode ser de outra conferência. Então, bom, já o Gabriel não quis ouvir minha proposta de trade down e ele vai querer fazer a escolha do Pistons. Ele sabe quem eu ia selecionar pro Pistons, acho que por isso que ele não deixou. Mas eu vou de Jarrett Allen do Charlotte Hornets. O Hornets é um time jovem, é um time que tem potencial. Eu acho que é um time que tá tentando descobrir o que seus jogadores vão ser, né? É um time que descobriu o Devontae Graham agora. Tá sendo bem gentil. Oi? Tá sendo bem gentil com o Hornets. Mas é um time até que tá jogando direitinho, assim. É um time que, assim, tá achando alguns valores interessantes no Devontae Graham, tem o PJ Washington. E eu acho que o Jarrett Allen seria um terceiro valor aí interessante. Eu tô bem curioso pra ver como ele jogaria. Eu lembro que esse ano eu assisti a Summer League e o Jarrett Allen, por algum motivo, ele jogou a Summer League não entendi. Desse ano. E ele foi bem legal ver ele jogando com bastante participação no ataque, não só pegando ponte aérea. Eu acho que no Hornets ele teria um pouco mais de espaço. Na Summer League ele parecia o Will Chamberlain, né? Mas eu acho que ele é um bom encaixe aí, um pivô é o que tá faltando pro Hornets, além de muitas outras coisas, né, mas acho que um pivô seria interessante pro Hornets e o Jarrett Allen é o melhor que tem. Bem, vamos pra escolha número 12. Eu não combinei isso, mas calhou de ser o Detroit Pistons pra mim. Eu fico até triste, né, porque o Vitor tá literalmente com a camisa do Pistons aqui gravando no programa, mas eu tem algumas opções aí que seriam qualquer uma melhor que o Luke Kennard, né? Vamos ser bem sinceros, que é a escolha do Pistons original. Mas acho que o Pistons está há muito tempo precisando de um wing, e eu vou com o melhor wing disponível, que pra mim é o Giannunoby, né? Ele vinha tendo uma temporada muito boa com o Raptors. Ele se machucou, né, na outra temporada, então teve problemas. E ele é um cara que mostra potencial. Eu acho que ele ainda não é a melhor versão dele ainda. E eu lembro que antes do salto que o Siakam deu na temporada passada, o OG Anunoby era a promessa do Raptors, né? O pessoal não falava tanto assim do Siakam. Então eu vou de OG Anunoby. Já é numa região aqui que já não tem muita gente muito interessante. Mas escolha número 13, Vitor, Utah Jazz, que selecionou Donovan Mitchell originalmente. Quem vai ser a escolha aqui? Como você falou, essa região do draft já tá... A gente já não tem nem segurança aí de que vai ser a escolha certa ou não, porque esses caras não são produtos finais ainda, né? O Jazz, nessa eu vou colocar o Derek White, cara que acabou lá em San Antonio com os Spurs. Demorou um pouco as coisas para entrar no trilho lá para ele jogou alguns anos na G-League, mas teve uma temporada retrasada, se não me engano, muito boa, que o Spurs chegou aos playoffs, ele jogou bem nos playoffs, jogou mal também, mas teve bons jogos nos playoffs. Então, se o Jazz for ter paciência com ele pode ser uma boa opção esse time. Ele deu uma pequena regressão, né, nessa atual temporada, com a volta do DeJounte Murray, né, e tal. Mas acho que ele é um cara bem jovem ainda e acho que dá pra acreditar que ele possa continuar a evoluir. Lembrando, né, Rodrigo, que o De'Aaron Fox basicamente foi cortado e o Derek White foi pro Mundial, né? E o Popovich, que também cortou o Ben Adebayo e levou o Mason Plumlee. Acho que o Popovich, não sei o que ele tava fazendo nesse Mundial e
Sinceramente, a sorte dos Estados Unidos é que a Olimpíada já não vai ser mais esse ano. Vai dar tempo dele recuperar aí a sanidade mental, porque o Mundial foi bem feio. Então, a última escolha agora, né? Miami Heat com a 14ª. Rodrigo, quem vai ser a escolha? Eu tô um pouco na dúvida se eu pego por fit ou por melhor jogador disponível. Acho que eu vou escolher por fit, né? O melhor jogador disponível pra mim, ele é o Kyle Kuzma. Eu acho que ele é um arremessador, um sexto homem, um cara que vai pontuar e tal. Eu acho que ele é um cara que, pra mim, a gente já viu o que é o teto dele. Acho que a gente não vai ver coisas muito melhores do Kuzma no resto da carreira dele, mas eu acho que ele tem um valor ainda interessante, né? Acho que o que a gente pensa dele é que a gente criou uma expectativa muito alta e depois desceu. Mas se a gente pensar que foi um cara escolhido no final da primeira rodada, pra mim ele é um bom valor, poderia ter sido escolhido aqui. Mas eu vou escolher no Heat o Thomas Bryant, que é um pivô que ele foi... Eu até vou ver onde é que ele foi selecionado originalmente. 42, ele foi do Lakers. Ele foi selecionado pro Jazz e depois foi pro Lakers, né? Um negócio Aliás, assim, mas... parênteses. Esse draft do Lakers foi absurdo. Que eles pegaram o Kuzma, o Josh Hart e o Thomas Bryant em escolhas baixas. E o Lonzo Ball, né? E depois todo mundo virou Anthony Davis. Parabéns. Mas... mentira, eles seguraram o Kuzma. Mas... o Thomas Bryant, eu gosto dele. É um cara que... Ele é um bom pivô ofensivo. Acho que é um cara que... acho que pivô não é uma coisa que tem muito nesse draft. É um cara que ele tá jogando bem no Wizards, apesar de ser no Wizards. E eu acho que assim, seria curioso, né? Ver o Spoelstra fez um trabalho muito bom com o Adebayo. E quem sabe aí o que o Thomas Bryant poderia virar, né? Eu acho que pra mim ele teria um cara que estaria bem mais refinado do que hoje. E acho que seria uma escolha aí bem interessante. Bem, essa foi o redraft aí da loteria do draft de 2017. Quem sobrou aqui no meu board? O Kuzma. Eu botei Josh Hart aqui, o Frank Ntilikina, o Kennard, né? Infelizmente eu tive que colocar. E o Monte Morris do Denver Nuggets, que bom armador reserva e é um cara que, assim como o Nuggets, ele começou mal e foi melhorando. Sobrou alguém no board de vocês aí que vocês queiram citar? Eu tava com uma esperança do Harry Giles sair, né? Mas... O Harry Giles, eu falei com um de vocês sobre o Harry Giles, que é um jogador que eu gosto, que ele caiu no draft por causa de lesão, mas ele é um bom jogador e jogava lá em Duke, acho que ele era passa do Tatum, porque tinha duas facções em Duke nessa época, que era uma do Luke Kennard e do Grayson Allen, e outra do Harry Giles e do Meu Deus do céu. Você escolhe qual lado você quer ficar. Você na facção do Grayson Allen tem que ser muito mau caráter. Mas do seu, Rodrigo, sobrou alguém? Sobrou o Dillon Brooks. Eu tenho o Dillon Brooks aqui no meu. Ele é um bom arremessador. Eu acho que é um bom arremessador. O cara que foi escolhido lá no final da segunda rodada. E assim, baita valor, né? Principalmente por onde ele foi. É um cara que tá com 15 pontos de média. Acho que é um cara que, enfim, meio não defende nada, mas arremessa bem, é bem consistente e tal. Acho que é um cara que, pra onde ele foi escolhido, acho que é um bom valor e tava no meu board. Bem, é isso. Esse foi o podcast Cara dos Esportes. Vitor, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Meu nome é Gabriel Martins. Eu estive hoje com o Rodrigo Moisés e com o Vitor dos Santos. O podcast volta de domingo para segunda, provavelmente domingo à noite, com mais uma edição. 2 podcasts nessa semana, porque minha criatividade não é um poço sem fim. E fazer 3 podcasts quando não tem esporte nenhum é um pouco difícil, mas domingo a gente tem mais programa aí, então não perca. Até lá, tchau!